Esse assunto merece um time maior. Nós estávamos falando sobre ser amante, não é? Sobre os homens que possuem uma amante e ainda permanecem na casa das suas esposas ou com as suas esposas. E aquelas mulheres que aceitam os seus maridos, apesar de saber ou terem conhecimento que elas já têm outras mulheres. O que é que causa isso? É possível você amar um homem, amar uma amante? Uma amante? É possível um homem amar a sua amante e permanecer com a sua esposa? Olha, alguns homens, para justificar o injustificável, dizem assim, não, é que eu só estou ali por causa dos filhos. Minha querida, deixa eu te falar um negócio. Homem é quando já não gosta, homem é quando não quer a mulher, quando não quer. Ele deixa até mulher grávida de 9 meses, preste a dar à luz. Deixa, não olha para trás, não pensa duas vezes. Aí você fala assim, não, ele só está por causa das crianças. Ah, brinca de maluco. Por isso é que eu disse no vídeo anterior que algumas mulheres, infelizmente, ou cresceram em famílias com muitos irmãos, com muita gente, com aquela escassez de doces, escassez de alguma coisa. Tinham que dividir roupa, tinham que dividir frutas, tinham que dividir os doces, não é? Você já viu aquelas famílias em que a mãe traz um sambapito para 10 pessoas, primeiro chupa um, depois chupa outro e outro vai ficar com o palito para mastigar o palito. É assim que algumas mulheres são. Porque ali quando você começa a justificar o injustificável, que apesar de ter uma amante ainda me ama, alguma coisa está errada. Isso tem a ver com o seu crescimento, tem a ver com onde você cresceu, com o que você recebeu. Você recebeu tanta coisa dos outros, aqueles também, aqueles filhos, que não é que são os últimos, os do meio, teve que vestir a roupa do irmão, teve que vestir a roupa do primo, e nunca teve uma roupa que compraram mesmo só para você, então teve que dividir. É isso, então quando você não sabe, quando você começou a compartilhar muito cedo, e você começa a justificar que compartilhar o seu marido é normal, que o meu marido pode ser da outra, mas apesar disso ele também me ama. É a síndrome de escassez, a síndrome do sambapito. Vai chupar um, depois chupa o outro, e você é a última a chupar, ou vão chupar todo mundo o mesmo sambapito. E alguns homens que têm esse hábito ali de ter uma amante e falar, ah, eu tenho a minha amante, mas eu amo a minha esposa, eu amo a minha amante, mas eu não sei quanto mais. É uma coisa que eu gostaria muito que também vocês soubessem. Esses homens que não sabem fazer uma escolha ou que precisam que os outros escolham por eles, são aqueles homens que não tiveram educação sobre decisão, sobre escolhas, não sabem decidir, não sabem fazer escolha porque os seus pais, especialmente as mães, não souberam ensinar como se escolher ou fazer as escolhas, tomar uma decisão. São pessoas que os pais sempre deram tudo. Você quer isso, você quer aquilo, então você tem isso, tem aquilo. Porque eu estou agora com meus filhos, a mais pequena está com 5 anos, os meus adolescentes que já estão com 17 e outros já estão com 20, que já é uma pessoa adulta. Eu levo essas crianças para os lugares em que elas possam fazer escolhas. Então, quando você tem um filho que você não conseguiu levar no supermercado, você não levou no shopping, são pessoas que não foram no supermercado, não foram no shopping, não foram a lugar nenhum, são pessoas com escassez de desenvolvimento social, não foram passear, vocês precisam levar os vossos filhos no parque, tem que levar os filhos no parque, no shopping, nos lugares em que elas têm que ter o hábito de fazer escolhas, tomar decisões, não é? Eu levo os meus. Vamos no parque, tem um monte de brinquedos. Vocês escolhem quais são os brinquedos que vocês vão. Porque os que vocês escolherem, vocês vão. Os que vocês não escolherem, vão ficar para trás. Ah, mas são todos muito bons, eu quero aquilo. É por isso que nós estamos aqui. Estamos fazendo uma escolha. Estamos tomando uma decisão. Aquilo que você escolher, lembra-se que o resto vai ser excluído. E você precisa lidar com as suas consequências, com as consequências das suas escolhas. Vamos no shopping, vamos escolher, tem vários restaurantes. Ah, mas eu quero comer McDonald's, eu quero comer japonês, eu quero comer... Escolha um prato. Quando você decidir que prato você vai escolher, o restante vai ficar para trás, apesar de todos os pratos serem muito bons. Vou escolher um boneco, vou escolher um jogo. Escolha. Mas alguns adultos que se tornaram, ou algumas pessoas que se tornaram adultas, homens,
adultos, entre aspas, não tiveram essa educação. Os pais não ensinaram a arte de decidir e fazer escolhas. Por isso é que quando eles chegam na fase adulta, encontram todas as mulheres, eles acham que têm que ter tudo, porque eu quero, porque eu posso. Então, quando o homem tem dinheiro, nós voltamos naquela fase. Aí a mulher fala assim, não, o meu marido, apesar de tudo, ainda gosta de mim. Minha irmã, alguma coisa esse homem está fazendo aí. Porque o homem, quando tem dinheiro, a não sei que esse homem não tenha competência, não tenha capacidade, e quem está a bancar a vida desse homem é a mulher, para ele poder ir dar na amante. Porque se ele é que tem o tal dinheiro, acredite, mulheres estão sendo deixadas grávidas de 9 meses. Porque o homem decidiu ou acha que está apaixonado ou que está amando a amante. Então não existe nada que prenda um homem apaixonado ou que esteja amando. Se permanece na casa da esposa dizendo que ama a amante, é mentira. Essa amante está ali apenas como pneu de socorro para tapar alguns buracos que a esposa talvez não esteja fazendo direito em casa. Agora a culpa é minha, da esposa. Pense o que você quiser. Já falei da síndrome do sambapito, né? Quando você começou a dividir muito sambapito na casa, então você começa a justificar injustificável, porque o problema aqui não é sobre ele agora achar fazer isso por minha causa, é sobre o que você está permitindo que ele faça estando consigo. Quando você aceita que seus filhos chamam a amante ou a namorada, ou seja lá o que, do seu marido como tia, alguma coisa está errada, porque aonde eu aprendi na hierarquia sobre parentes, tia é irmã da minha mãe, é irmã do meu pai. Agora, quando uma pessoa que não é nada meu é tio dos meus filhos, alguma coisa está errada. E aí você concorda. Então também já são outros 500. Aceitar é uma coisa. E ali o ser humano falou, então é possível uma pessoa amar a amante e permanecer? Sim, é possível amar uma amante ou gostar de uma amante e permanecer com a família. Por quê? Porque é pelo egoísmo. Alguns homens permanecem porque nesse relacionamento tem o status, tem a carreira, tem o emprego e tem as condições, o conforto que desconforta ou conforta em alguns momentos. E lá fora ele tem o prazer que lhe dá a satisfação. Então ele acaba unindo o útil ao agradável. E quando é que isso acontece? Acontece quando a amante aceita a situação e quando a esposa aceita a situação. Mas a esposa não sabe. Meu bem, deixa eu te contar um negócio. Mulher sabe quando está dividindo o samba-peito? Sabe. Finge que não sabe. E uma coisa também que eu fiquei aqui pensando sobre algumas mulheres por que algumas mulheres vão atrás dos telefones do marido, fazem uma investigação, fazem-se de detetive do SIC, mais outra coisa, para descobrir quem é amante do marido, se elas não vão fazer nada. Ao contrário, fazem pior, vão atrás dessas amantes, querem atacar, querem expor, querem fazer certas coisas, quando na verdade quem foi atrás dessa mulher é o seu marido. E ali a pessoa vai atrás de uma pessoa que não tem nada a ver consigo, porque se essa pessoa entrou na vossa relação é porque alguém abriu as portas, você ou os dois, alguma coisa está ruim. Mas eu estava aqui pensando, síndrome de samba-peito, você já ouviu falar, né? Acabei de falar, cuidado com essa síndrome. Quando você começa a viver, crescer com carência, quando você tem que estar dividido e justificar todas essas coisas. Por isso é que a nossa educação da infância, onde nós crescemos, como nós crescemos, influencia muito no ser humano que você se torna. E algumas pessoas falam assim, não, meu bem, eu sempre digo, a chocolate você não aceitaria. Tem uma coisa que eu sempre digo, eu sou a primeira filha dos meus pais, já fazem ideia de como é que eu fui tratada, não? Com todo o amor possível, meu amor. Eu fui a primeira filha, super desejada. Sempre tive aquilo que eu queria. Mas, entretanto, me ensinaram a fazer escolhas, a decidir e a fazer certas coisas. Por isso é que eu tenho outros irmãos. Apesar de que essa escolha também não foi muito bem ensinada. Mas, enfim. A síndrome de samba-peito. Cuidado, você pode estar vivendo sobre isso e a escassez sobre uma qualidade de vida. Levem vossos filhos no shopping, levem no supermercado, levem nos lugares sociais e façam com que elas decidam olhar várias coisas e decidir ter apenas uma. Quando você não sabe fazer escolha, não consegue tomar decisões, quando você quer ter tudo ao mesmo tempo, aí tem algum problema. E algumas pessoas dizem assim, chocolate, ele tem muito medo de me perder. Querida,
Homem que tem medo de perder não se coloca numa posição de perca. Quando você sabe que se fizer isso pode perder a sua esposa, a pessoa nem sonha com isso, porque tem medo até de te perder nos sonhos. Quando ela arruma outra e não tem medo, alguma coisa está errada. Pega o sinal.